No programa de hoje, a nossa entrevista é com o diretor do CAPS-AD Maranhão, Marcelo Costa. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Ismael. Estamos aqui para ajudar a esclarecer um pouquinho sobre a saúde mental na parte ligada a álcool e droga no Estado. Doutor, como é que funciona o atendimento do CAPS com pessoas em situação de rua e dependência química aqui em São Luís? Como é que está funcionando? Perfeito. O CAPS-AD, ele tem 17 anos que nós inauguramos ele. Foi em dezembro de 2008. E as ações que a gente desenvolve com a população de rua começou em 2011, na Feira do João Paulo, onde começamos ali a trabalhar numa região que era conhecida por todos como Cracolândia do João Paulo. Eu e o delegado Joviano levamos tanto força de segurança como força de saúde para aquela região, com o intuito de tratar pessoas que... A gente sabe que 99% daquelas pessoas em situação de rua são usuárias de drogas, ou lícitas, que é o álcool, ou então de drogas ilícitas, que é o crack, a cocaína, a maconha. E ali, daquelas ações em 2011, elas foram repercutindo bons resultados. Nós começamos a ver que estávamos conseguindo tirar pessoas, usuários de droga das ruas, reconhecendo família dessas pessoas que viam na televisão, que viam uma condição daquele seu ente, aquele seu parente, retornar à sociedade, e começamos a difundir essas ações por todo o município de São Luís, atingindo praças do centro, atingindo as regiões como Coab, Cidade Operária, Monte Castelo, João Paulo, Centro, Mauro Machado, Praça João Lisboa e outras regiões, para que a gente possa também atingir o máximo de pessoas em situação de vulnerabilidade. Doutor Marcelo, recentemente vocês fizeram uma ação na Feira da Coab. Como é que vocês fazem um levantamento para fazer uma atividade como essa? É até interessante essa pergunta, porque a gente recebe... É interessante, eu digo que a gente era uma área médica, né? Mas a gente não era de segurança. Mas a gente recebe muito a comunidade lá no nosso consultório, lá no CAPS, pedindo que a gente vá em determinados locais, que aquela comunidade observa que está tendo um acúmulo de pessoas, que eles chamam de bocas de fumo. A região da Coab é uma região que a gente tinha tido uma certa resistência a chegar até lá, porque é uma região que, além do uso e abuso de drogas, tem muito ilícitos lá. Tá? Ilícitos, quando eu coloco, não é só a questão da droga. É o tráfico, receptação de roubos e furtos. Então, levar uma equipe de saúde, às vezes, fica complicada. Mas a gente fez um estudo dessa área junto com a Secretaria de Segurança, junto com o Ministério Público, tanto o distrito do centro, que é o doutor Marco Aurélio, como o distrito, que é do Quatrac, que é o doutor Celso Coutinho. Fizemos uma reunião com o presidente da feira da Coab, do Mercado Municipal da Coab, para que a gente pudesse ver a melhor forma de agir. Por isso que eu digo, não é uma coisa impensada, não é uma coisa que a gente chega ali, vamos fazer uma ação, não é dessa forma. A gente busca chegar de uma maneira adequada para que a gente tenha uma resolutividade, não só para aquele usuário, mas para que a gente também não exponha nossas equipes a risco e que a gente possa também atender a comunidade que ali é tão carente. Doutor, é uma impressão minha ou aumentou o número de pessoas em situação de rua ou com problemas com álcool e drogas aqui em São Luís? Perfeito. Esse aumento, inclusive, ele é quantitativo a nível nacional ou quiçá, mundial. Nos Estados Unidos também houve muita perda de emprego, principalmente com a pandemia. Nós ainda estamos em uma recuperação econômica, uma inflação muito grande no mundo, o que leva as pessoas ao mercado de informalidade ou ao desemprego. Então, essas questões vinculadas ao uso e abuso de drogas levam essas pessoas para a situação de vulnerabilidade. E aí temos sim intensificado essas ações. Só esse ano já fizemos 7. Ano passado, em 2024, foi um ano que fizemos mais ações de resgate. Desde 2011, foram 36 ações de resgates. Foram mais de 70 pessoas retiradas das ruas. Ah, é pouco? Não, não é pouco. Porque retirar uma pessoa de situação de rua, não é fácil, que está 10, 15, às vezes 20, às vezes a vida toda, desde criança nas ruas, não é fácil. Reencontrar a família, fazer ela parar de usar algum tipo de substância. Então, é uma ação que tem trazido bastante resultado positivo, inclusive para a sociedade, que também é beneficiada. Doutor, e nesse caso, como é feita a abordagem com essas pessoas nessa situação de dependência química, com álcool, droga, e que também estão nessa situação de rua? É uma pergunta muito prudente, né? Porque a gente não chega, olha, vamos ali, entra aqui no carro, vamos para o CAPS, não. É um trabalho de convencimento. Esse convencimento muitas vezes se dá por uma aproximação. Essa primeira aproximação nós levamos geralmente alimento, um caldo, levamos um café da manhã, nessa da feira da qual levamos um caldo de ovos, café da manhã, troca de roupas doadas, mas não é só isso. Porque quando a gente faz só isso, a gente alimenta a condição da pessoa ficar na rua. Mas a gente faz isso mediante, primeiramente, a pessoa aceitar fazer pelo menos alguns testes. Por exemplo, avaliação com o clínico geral,
passar por testes de HIV, sífilis, hepatite, verificar sua glicemia, verificar como é que está a sua pressão arterial. E naquele momento a nossa equipe está trabalhando na cabeça dessa pessoa a ideia de que ela não pode continuar ali. E ali o convencimento. Muitos, por incrível que pareça, não saem na hora. Porque a pessoa que está em situação de rua, ela não pode de repente, entrar aqui e ir para dentro de um carro e sair. Ela tem contas a resolver na rua. Mas muitas vezes no outro dia, daqui a 7 dias, 5 dias, por exemplo, depois dessa ação da Coab, mais de 6 pessoas já buscaram um CAPS da região da Coab para internamento. E no dia saiu uma pessoa, que inclusive era soropositiva, que estava em situação de rua, estava afastada do tratamento dos antirretrovirais e que estava em vulnerabilidade, inclusive infectando outras pessoas. Então conseguimos fazer o internamento dela no CAPS e encaminhamos para a nossa unidade de acolhimento. Nesse caso aí não é só a dependência química, existem as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV também. Perfeito. Né? E inclusive é importante salientar isso, que a gente tem observado também nas pessoas em situação de vulnerabilidade, as infecções sexualmente transmissíveis aumentando, principalmente sífilis. A sífilis tem dado positivo em muitas das pessoas em situação de vulnerabilidade. É um tratamento simples que envolve a benzetacil, mas se a pessoa não tratar, ela se torna tardia e traz complicações graves. Inclusive é uma porta de entrada para outras doenças como HIV e outras ISTs aí que a gente conhece. Doutor, no caso, quando essa pessoa ela aceita voluntariamente participar das ações e inclusive ser internada também, como é que esse contato com a família? Que muitas vezes já não tem um contato com essa pessoa em situação de rua, né? Como é que é feito esse contato, como é essa aproximação? Muitos, inclusive, não têm mais nenhum contato telefônico. Sabem mais ou menos onde moram, na região ali da cidade operária, no Maiobão, em algumas regiões aí mais afastadas. E a gente faz o quê? Visitas domiciliares. Nós vamos com uma equipe de psicólogo e assistente social, o nosso motorista, a essas casas para mostra às vezes em foto, mostra que ela está buscando uma ajuda, mas que o Estado somente não pode dar essa condição. O Estado não é pai de ninguém, nem mãe de ninguém, elas têm família, e a família precisa abraçar. O projeto, inclusive, foi aprovado há pouco, agora na Assembleia daqui do Maranhão, que eu pude participar através da leitura, que beneficiem também as famílias de pacientes com dependência química em casa, que sejam apoiadas por psicólogos, por terapeutas. Porque a gente entende que a família sofre, que a família tem muitas perdas com o usuário de droga, mas que ela não pode esquecer que ela é um parente seu, que ali é um filho seu, e que ela precisa, sim, ainda estender a mão para nos ajudar a poder fazer alguma coisa por ele. Como é que tem sido esse resultado de aproximação com as famílias, doutor? É muito difícil. É um dos engatezinhos que a gente tem mais dificuldade, é trazer essa família para dentro da nossa unidade. Tanto nas visitas domiciliares, quando vamos na casa da pessoa, como também a gente faz as visitas programadas na unidade pela família. Aí a família sempre está dizendo que está trabalhando, sempre está dizendo que tem uma ocupação. Ela não prioriza, às vezes, o tratamento daquela pessoa que precisa do afeto, precisa do carinho. O usuário de droga, por muitos acham que é um mau caratismo. Isso tem que ser quebrado, essa barreira, que acham que é uma sem-vergonhice, né? Tem nada disso, é uma dependência química presente cada vez em famílias de todas as classes sociais, raças e cores. Não existe hoje uma família que você conheça que não tenha um dependente químico presente em algum eixo dela, seja de uma droga lícita ou ilícita. Então é preciso abraçar, não serviços somente de saúde ou serviços públicos, mas todos nós, como cidadãos mesmo, abraçar uma causa que é humanitária, uma causa de amor ao próximo. Doutor, já foram feitos mais de 3.000 atendimentos esse ano no CAPS. Exatamente. Né? Qual o comparativo em relação a anos anteriores, já que a gente está percebendo um aumento em todo o Brasil, de maneira global também? Ano passado a gente atingiu mais ou menos 8 a 9 mil atendimentos. A gente ainda está em abril, né? Em abril. Início de abril. Já estamos com 3.000 atendimentos, né? Com 7 ações de resgate, fizemos 36 ano passado. A gente está acelerando esse processo, está tendo que estar mais presente, mas tem uma coisa muito interessante, Ismael, que eu tenho ficado muito feliz. Eu acho que isso é um grande ganho. Não digo que nosso, do CAPS AD, ou do delegado Joviano, que fomos pioneiros realmente em começar essas ações com população de rua, onde, né, você lembra que estava recordando aqui que em 2012 nem se falava nessa população. Verdade. Quando se começou a fazer essa assistência, né? Hoje eu vejo uma mobilização muito dos serviços públicos. Eu vejo a Defensoria Pública com projeto para essas pessoas. Eu vejo o Ministério Público, através do Dr. Marco Aurélio, Distrito Centro,
com muita força nessa ação, e o Tribunal de Justiça, por exemplo, doutor Douglas, doutora Graça Amorim, desembargadora, que inclusive compraram um ônibus agora, que é o Pop Rua, que está à nossa disposição quando quisermos atender a população de rua, porque não é só devolver a saúde para essa pessoa, é devolver dignidade. Dignidade é devolver documento, é capacitar ela por cursos profissionalizantes para que ela volte ao mercado de trabalho e não reincida no uso da droga e não volte para as ruas. Então é um processo que estende a toda uma condição de vida dessa pessoa, e não só a questão vinculada à saúde mental. Doutor, existe um perfil desse público que predomina aqui nas ruas de São Luís em relação à questão de saúde mental relacionada à ansiedade, depressão, e que a pessoa busca um caminho alternativo não muito legal e chega numa situação como essa? Geralmente são pessoas que são desempregadas, que atingiram o desemprego, são pessoas que têm um baixo nível de escolaridade, ou seja, iniciaram o consumo de substâncias precocemente, com 11, 12 anos, e com isso abandonaram a escola, abandonaram o nível médio e não se tiveram nenhum curso técnico. São pessoas de classe pobre, as pessoas em vulnerabilidade, né? Claro que existem exceções ali dentro, mas a grande maior parte está nessa, e de cor negra, né? Da raça negra, a maior parte que vive hoje em situações de rua, tanto na região central, que é onde ainda há um acúmulo maior, como nas outras regiões periféricas, como por exemplo na Coab. Doutor, além dessas regiões como o João Paulo, né, que já foram feitas várias ações, Feira da Coab. Melhorou muito, né, Zé? Com certeza. Hoje o João Paulo ele não está daquela forma ali que era, né? Com certeza. E no caso agora da Praça João Lisboa, o que está se pretendendo fazer naquela região central de São Luís? A Praça João Lisboa, que se faz essas atividades, é no primeiro sábado de cada mês. É uma atividade que, na verdade, a gente não pode nem dizer que é nossa, viu? Já está no calendário. É, né? No calendário da comunidade Fraternidade é o Caminho. É para vocês observarem que a sociedade civil organizada pode nos ajudar. Então, a sociedade civil, a comunidade Fraternidade é o Caminho, levam o que é alimento, corte de cabelo, corte de unha, limpeza de unha, banho, troca de roupa para essas pessoas, mas ela precisa da saúde também. Então, ela nos chama para levar a questão da saúde. Sempre em uma ação dessa que a gente faz no primeiro sábado do mês, a gente leva 2, 3 pessoas para internamento e tem bons resultados. Doutor, sobre essas ações, de que forma a comunidade também pode participar, além de vocês que já estão envolvidos, órgãos públicos que já participam, não especificamente nessa ação do primeiro sábado, mas em outras ações que são desenvolvidas pelo CAPES em parceria com outros órgãos? Perfeito. A sociedade civil ela pode nos buscar no CAPES AD. Eu recebo muitas pessoas, principalmente pela manhã, buscando como pode ajudar, donos de buffet, donos de lojas, como é que pode ajudar com cestas básicas. A gente não vai sair dando cesta básica para pessoa em situação de rua, nem vai sair dando nada para essas pessoas. Mas pode se ajudar a montar uma logística que a gente possa atendê-las de maneira que ela possa combinar essa questão do benefício com a questão da saída dela, da questão de vulnerabilidade. E isso a gente tem expertise em fazer. Então a sociedade civil pode ajudar nesse sentido. Nos busque no CAPES AD. O CAPES AD ele funciona de segunda a sexta-feira no bairro do Monte Castelo, ali na rua Conde Deu. É uma ruazinha antes do Nina Rodrigues, no sentido centro João Paulo, onde você pode ir lá de 7 da manhã às 7 da noite, vai ter nossa equipe, inclusive pessoas que querem ir lá para fazer depoimentos, dar palestra para os pacientes. É importante, porque eu observo muito nessa minha longa data de experiência de tratamento dependente químico, principalmente, que eles são muito estigmatizados. Sim. Então, como eles são muito estigmatizados, eles têm uma autoestima muito pequena. Então, quando ele vê pessoas de fora se aproximando, querendo saber como eles estão, escutando eles, que eles não têm essa escuta mais nem da mãe, do pai, eles se sentem valorizados e com isso eles valorizam mais o cuidado dele dentro da sua unidade. Doutor, para finalizar nosso bate-papo de hoje aqui, uma questão importante que eu acho que deve ser conversada com a gente aqui em relação ao apoio da família. Quando tem um familiar, um parente numa situação dessa de dependência química, que esteja em situação de rua, queria que você desse uma palavra para essa família que esteja passando por esse momento. Eu recebo muito isso nas minhas redes sociais. O que eu faço? Eu tenho um parente que não aceita ir para o CAPES, não aceita tratamento. Primeiramente, saber se esse familiar tem condições de dialogar com ele. Não é batendo, não é agredindo, não é julgando ele que você vai conseguir trazer para o serviço de saúde. A primeira coisa que você tem que fazer é mostrar para ele que você está preocupado com ele. Segundo, buscar um serviço especializado, que é o nosso, que nós temos como ir até essa região e fazer o que a gente chama de visita domiciliar ou então um resgate no local. O resgate não é à força,
Ninguém vai chegar com o carro e botar ele à força e medicá-lo e botar no carro, não. Mas conversar de maneira estratégica para tentar convencer. E eu vou dar uma dica principal, talvez, para a pessoa não chegar nesse ponto, que eu acredito que tem que ser muito trabalhado nas famílias. Cuidem dos seus filhos, cuidem das suas crianças, dos seus jovens. Tenham uma refeição pelo menos por dia com elas. Cuide, veja quem são os amigos, veja por onde ela está andando, veja como está o desenvolvimento escolar, apoie, porque a maior parte dos usuários de droga começam na infância. E hoje não estamos cuidando da infância e com isso estamos tendo adultos completamente doentes, ou de dependências ou de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Marcelo, muito obrigado pela nossa conversa de hoje aqui no programa Mais Saúde. Seja sempre muito bem-vindo aqui, é muito proveitosa a nossa conversa e a gente aguarda você outras vezes aqui. Muito obrigado também, abraço a todos. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!